Mais de 28 milhões de pessoas de mais de 40 países foram vacinadas até agora contra a doença do coronavírus de 2019. Os Estados Unidos e a China vacinaram cerca de 9 milhões de pessoas cada e o Reino Unido 2 milhões 680 mil. Israel já vacinou 20%, proporcionalmente ao país que mais vacinou. No Irã, o ditador Ali Khamenei proibiu vacinas americanas e britânicas. Por causa do ritmo lento da imunização, que ainda não começou na maior parte do mundo, a Organização Mundial da Saúde não espera que a humanidade atinja a imunidade de rebanho neste ano. A imunidade de rebanho acontece quando 60% a 70% da população desenvolveram anticorpos, seja por vacinação ou por terem pego o vírus. Com menos indivíduos para infectar, o contágio diminui e a pandemia perde força. Não vamos alcançar quaisquer níveis de imunidade da população ou imunidade de rebanho em 2021, alertou a cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde, Soumya Swaminathan, durante entrevista coletiva em Genebra, na Suíça. Ela destacou o progresso inacreditável feito pelos cientistas que conseguiram a façanha de desenvolver vacinas em menos de um ano, quando o normal é pelo menos 4 anos, mas lembrou que uma campanha de vacinação em escala global leva tempo. É preciso tempo para escalar a produção, não apenas para milhões, estamos falando de bilhões. As vacinas vão chegar, mas é preciso ter paciência. Precisam chegar a todos os países, acrescentou Swaminathan. Mas, enquanto isso, não devemos esquecer que há medidas que funcionam. Ela falava do uso de máscaras, de manter a distância mínima de 2 metros de outras pessoas e de higienizar as mãos sempre que tocarem objetos suspeitos. Sim, porque a negligência criminosa e o egoísmo assassino dos que se recusam a tomar as medidas de proteção, os que fazem festas e se aglomeram irresponsavelmente, fazem com que este seja o pior momento da pandemia. Nesta segunda-feira, o Brasil registrou mais 477 mortes e mais de 29 mil casos novos. Até agora, soma quase 8 milhões 134 mil casos confirmados e 203.617 mortes. A média diária de mortes dos últimos 7 dias caiu um pouco, mas está em 1.004, com alta de 59% em 2 semanas. A média diária de casos novos nos últimos 7 dias é a maior desde o início da pandemia, 54.182, com alta de 42% em 2 semanas. O número de mortes sobe em 14 estados. Pelo 4º dia seguido, não caiu em nenhum estado brasileiro. No mundo já são 90.878.000 casos confirmados e 1.944.000 mortes. Mais de 65 milhões de pacientes se recuperaram, pouco menos de 24 milhões apresentam sintomas leves e 108.580 estão em estado grave. Nos Estados Unidos, houve mais de 208 mil casos novos e 1.777 mortes no domingo, elevando o total para 22.613.000 casos confirmados e mais de 376 mil mortes. Só a Califórnia registrou 3.300 mortes numa semana, o maior número para um estado desde abril. Em Nova York, pela primeira vez, a média diária de mortes dos últimos 7 dias nos Estados Unidos passou de 3.000. A média diária de casos novos subiu de 35 mil em setembro para mais de 250 mil agora. A empresa de biotecnologia americana Moderna declarou que sua vacina imuniza contra a Covid-19 por pelo menos um ano. O Reino Unido enfrenta o pior momento da pandemia, com 60 mil casos novos por dia e risco nos hospitais. O total de mortes, que é o 4º maior do mundo, chegou a 82 mil. Um quarto dos hospitalizados tem menos de 55 anos. A polícia britânica já aplicou mais de 8 mil multas por violação das medidas de confinamento. Na Irlanda, o país com o maior número de casos novos por habitante do mundo no momento, os hospitais também estão perto do limite da capacidade. A Espanha teve mais 61 mil casos novos no fim de semana e Portugal registrou um novo recorde com 122 mortes num dia. Na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa manteve o confinamento com toque de recolher das 9 da noite às 5 da manhã, praias e parques fechados e a proibição da venda de bebidas alcoólicas.
Na Indonésia, a vacina chinesa Coronavac apresentou eficácia de 65%, bem menor do que anunciada no Brasil pelo Instituto Butantan. A China colocou 500 mil de pessoas em quarentena na capital, além das 18 milhões que já estavam confinadas na província de Hebei, para conter novos surtos, depois de registrar 103 casos novos num dia. Um estudo chinês publicado na revista médica britânica The Lancet mostrou que 75% dos pacientes tinham sintomas 6 meses depois de pegar a Covid-19. Uma equipe da Organização Mundial da Saúde chega nesta quinta-feira à China para investigar a origem da pandemia. O diretor de emergências da OMS, Mike Ryan, disse que o objetivo não é encontrar culpados, mas entender melhor a relação do homem com o mundo animal, entender como o vírus saltou para a espécie humana. A empresa sul-coreana LG apresentou na maior feira de bens de consumo eletroeletrônicos realizada anualmente em Las Vegas, nos Estados Unidos, desta vez de forma virtual, um robô capaz de desinfetar ambientes em meia hora com raios ultravioleta. Pode ser usado, por exemplo, em hotéis, lojas, bares, restaurantes, escritórios e salas de aula. A bancada democrata na Câmara de Representantes dos Estados Unidos acusou o presidente Donald Trump de incitar à insurreição, iniciando o segundo processo de impeachment contra ele. A Câmara deve aprovar uma resolução pedindo que o vice-presidente Mike Pence aplique a emenda número 25 à Constituição dos Estados Unidos e declare Trump incapaz de presidir o país. Se o vice-presidente não tomar esta iniciativa, como se espera que não tome, a Câmara pode aprovar na quarta-feira a denúncia contra Trump, que seria o primeiro presidente a ser julgado 2 vezes em processos de impeachment. O Twitter fechou mais de 70 mil contas ligadas ao QAnon, um grupo que acredita numa teoria conspiratória segundo o qual o mundo é governado por uma cabala de pedófilos que controlam o Partido Democrata, a ONU e outras instituições internacionais, e Donald Trump é a salvação. A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, o ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, o líder da oposição na Rússia, Alexei Navalny, criticaram o Twitter e o Facebook por fechar as contas de Trump, considerando uma restrição inaceitável à liberdade de expressão. Merkel defende uma regulamentação estatal para as redes sociais. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros se tiver de sair à rua, e muito obrigado pela sua atenção.